Tipos de telescópios e suas características. Na disciplina de astronomia, os telescópios desempenham um papel fundamental na coleta de dados e observação dos objetos celestes. Esses instrumentos avançados nos permitem explorar o cosmos e desvendar os segredos do universo. Neste vídeo, iremos explorar os diferentes tipos de telescópios utilizados na astronomia, destacando suas características, vantagens e aplicações específicas. E por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe, para ajudar o canal a continuar produzindo esse conteúdo que sempre será gratuito. A evolução dos telescópios. Uma visão histórica. A história dos telescópios remonta ao século XVII, quando os primeiros dispositivos ópticos começaram a revolucionar a astronomia e a nossa compreensão do universo. Desde então, houve um progresso contínuo na tecnologia e no design desses instrumentos, levando ao desenvolvimento dos telescópios modernos de hoje. A invenção do telescópio é amplamente atribuída a Hans Lippershey, um fabricante de óculos holandês, que, em 1608, construiu um dispositivo chamado telescópio holandês. Esse primeiro telescópio refrator consistia em uma lente objetiva convexa e uma lente ocular côncava, que permitiam a ampliação das imagens observadas. No entanto, foi Galileu Galilei quem, em 1609, aprimorou esse projeto e fez importantes descobertas astronômicas usando seu telescópio refrator. Para melhor entendimento e compreensão abordaremos mais sobre lentes e espelhos antes de partirmos para o próximo tópico. As lentes e espelhos côncavos e convexos são elementos ópticos fundamentais usados em telescópios e outros dispositivos ópticos. Eles desempenham papéis distintos na manipulação da luz e na formação de imagens. Uma lente ou espelho côncavo tem uma superfície curva voltada para dentro, enquanto uma lente ou espelho convexo possui uma superfície curva voltada para fora. E essas curvaturas determinam as propriedades ópticas desses elementos. Lentes e espelhos côncavos. Côncavos são curvados para dentro, como a parte interna de uma tigela. Os raios de luz que incidem em uma lente côncava paralelamente ao eixo óptico convergem em um único ponto após passar pela lente. Esse ponto é chamado de ponto focal. Para espelhos côncavos, os raios de luz refletidos convergem em um ponto focal à frente do espelho. Essas características de convergência da luz tornam as lentes e espelhos côncavos úteis para a formação de imagens ampliadas, pois a luz proveniente de um objeto distante pode ser focalizada em um ponto ou imagem real. Lentes e espelhos convexos. Convexos são curvados para fora, como a parte externa de uma esfera. Os raios de luz que incidem em uma lente convexa se afastam do eixo óptico, espalhando-se à medida que passam pela lente. No entanto, eles parecem convergir em um ponto virtual atrás da lente. Para espelhos convexos, os raios de luz refletidos também se afastam do espelho, mas parecem convergir em um ponto virtual atrás do espelho. Essas características de divergência da luz tornam as lentes e espelhos convexos úteis para a formação de imagens menores, onde a luz se espalha e não se cruza em um único ponto. No entanto, é importante mencionar que as lentes e espelhos não são necessariamente esféricos. Na prática, existem lentes e espelhos parabólicos, que possuem uma curvatura mais complexa conhecida como parábola. Essa curvatura permite uma melhor focalização da luz, minimizando as chamadas aberrações ópticas, como a aberração esférica, que ocorre quando os raios de luz não convergem exatamente em um ponto focal. Os espelhos parabólicos são comumente usados em telescópios refletores, pois sua forma permite capturar e focalizar a luz de maneira mais precisa, proporcionando imagens nítidas e de alta qualidade. Mais à frente nos aprofundaremos mais em telescópios refletores. Em resumo, as lentes e espelhos côncavos e convexos desempenham papéis distintos na manipulação da luz e formação de imagens. Sua curvatura determina se a luz converge ou diverge, possibilitando a criação de imagens ampliadas ou reduzidas. Além disso, espelhos parabólicos são frequentemente utilizados em telescópios para minimizar aberrações e obter imagens mais claras e precisas. Das partes de um telescópio. Um telescópio comum é composto por várias partes essenciais que trabalham em conjunto para coletar e ampliar a luz.
As principais partes de um telescópio incluem a objetiva, a ocular, o espelho e o corpo. Objetiva. A objetiva é a parte frontal do telescópio e é responsável por coletar a luz dos objetos distantes. Ela consiste em uma lente ou um espelho côncavo que concentra os raios de luz em um ponto focal. A qualidade da objetiva é crucial para a qualidade da imagem formada pelo telescópio. Ocular. A ocular é uma lente localizada próxima à extremidade oposta da objetiva, onde o observador posiciona o olho para visualizar a imagem. A ocular amplia ainda mais a imagem formada pela objetiva e permite ao observador observar detalhes mais finos. Ela é composta por uma ou mais lentes, e suas características, como distância focal e ampliação que podem variar. Espelho. Além das lentes, os telescópios também podem utilizar um espelho como parte fundamental do sistema óptico. Esse espelho é chamado de espelho primário ou espelho objetivo e está localizado na extremidade oposta à ocular. Ele é geralmente um espelho côncavo parabólico, projetado para refletir e focar a luz coletada pela objetiva em direção à ocular. Os telescópios que utilizam espelhos são conhecidos como telescópios refletores. Corpo. O corpo do telescópio é a estrutura que sustenta e mantém todas as partes ópticas em suas posições adequadas. Pode ser feito de metal, plástico ou outros materiais, dependendo do tipo e do tamanho do telescópio. O corpo também abriga os mecanismos de ajuste e movimento que permitem ao observador direcionar o telescópio para diferentes objetos no céu. Além dessas partes principais, os telescópios também podem incluir acessórios opcionais, como filtros para observação de determinados comprimentos de onda. Montagens equatoriais ou autoazimutais para rastreamento preciso de objetos celestes e sistemas de busca automática. Em resumo, um telescópio comum consiste em uma objetiva que coleta a luz, uma ocular que amplia a imagem, um espelho que reflete e foca a luz e um corpo que sustenta todas essas partes. Esses componentes trabalham em conjunto para proporcionar observações astronômicas e explorar o universo além dos limites da visão humana. Das montagens. Existem diferentes tipos de montagens utilizadas em telescópios, grosseiramente o tripé do telescópio, que são responsáveis por permitir o movimento do instrumento, facilitando a observação e o acompanhamento dos objetos celestes. Vamos explorar brevemente dois dos principais tipos de montagens, a montagem equatorial e a montagem autoazimutal. Montagem autoazimutal. A montagem autoazimutal, ou simplesmente montagem AZ, é a forma mais simples e intuitiva de montagem utilizada em telescópios. Ela possui dois eixos perpendiculares entre si. Eixo altitude controla o movimento vertical do telescópio, permitindo que seja inclinado para cima ou para baixo. Esse eixo está associado à medida da altitude, que indica a posição vertical de um objeto celeste em relação ao horizonte. Eixo azimuth controla o movimento horizontal do telescópio, permitindo que seja movido para leste ou oeste. Esse eixo está associado à medida do azimuth, que indica a posição horizontal de um objeto celeste em relação ao norte ou ao sul. A montagem autoazimutal é mais simples de ser operada, mas não acompanha o movimento dos objetos celestes de maneira tão precisa quanto a montagem equatorial. No entanto, ela é mais portátil e adequada para observações rápidas e simples. Montagem equatorial. A montagem equatorial é projetada para seguir o movimento aparente do céu, permitindo que o telescópio acompanhe os objetos celestes à medida que eles se deslocam no campo de visão. Ela utiliza dois eixos principais, o eixo de declinação e o eixo de ascensão reta. Eixo de declinação é ajustado para alinhar o telescópio com a declinação, que é a medida da posição de um objeto celeste em relação ao equador celeste. Esse eixo permite que o telescópio seja inclinado para cima ou para baixo, seguindo o movimento dos objetos celestes no plano vertical. Eixo de ascensão reta está alinhado com o eixo de rotação da Terra e é ajustado de acordo com a ascensão reta, que é a medida da posição de um objeto celeste em relação ao meridiano de Greenwich. Esse eixo permite que o telescópio seja movido para leste ou oeste, acompanhando o movimento dos objetos celestes no plano horizontal.
A montagem equatorial oferece a vantagem de permitir um acompanhamento suave e contínuo dos objetos celestes, facilitando a astrofotografia e a observação prolongada de um determinado objeto. Outros os tipos de montagens podem ser encontrados em diferentes modelos de telescópios, cada uma com suas vantagens e desvantagens. A escolha da montagem mais adequada depende das necessidades e preferências do observador, bem como do tipo de observação astronômica que será realizada. Amigos, até aqui o vídeo ficou muito grande. Para que não fique cansativo, separei em duas partes. Aproveite para revisar os assuntos tratados até aqui. No próximo vídeo começarei de onde paramos. Conto com sua audiência para que eu entenda que esse conteúdo está agregando conhecimento a ti. Caso queira me sugerir pautas, deixe o seu comentário que estarei atento às suas dúvidas e ideias. Até o próximo.